no Salmo 55, amém? Amém, Jesus. Salmo número 55. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Eu vou ler do Salmo 55, do verso 1 até o Espírito Santo dizer, amém? Amém, Jesus. Irmãos, Davi está a tratar de relata um momento em que ele foi traído no passado por um amigo chegado, um amigo que a palavra de Deus diz que era como se fosse um irmão. E então eu queria que os irmãos estivessem muito atentos, amém? Amém. Anos depois é que ele compõe este salmo, já depois de ter sido sarado. Este salmo ele ajuda-nos, ele nos ajuda e nos indica, nos ensina a sarar essas feridas, as feridas da dor da alma. Aqui ele conta como é que ele amargou e como é que ele conseguiu ultrapassar. E quando a igreja ouvir este salmo agora, vai deixar a palavra de Deus aberta, amém? Amém, Jesus. Amém. Eu vou começar a ler então. Ouve minha oração, ó Deus, não ignores o meu socorro. Ouve-me e responde-me, pois eu estou subcarregado e confuso. Os meus inimigos gritam contra mim, fazem ameaças perversas. Sobre mim fazem desgraça e perseguem-me furiosamente. Dentro do peito o meu coração acelera. O terror da morte apodera-se de mim. Sou tomado pelo medo, pelo pânico e não consigo parar de tremer. Quem me dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para bem longe e encontraria descanso. Sim, eu fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria a escapar de um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde-os, Senhor. Frustra os teus planos, pois eu vejo violência e conflito dentro da cidade. Dia e noite os muros estão guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. A ameaça, o engano, correm soltos pelas ruas. Não é o meu inimigo que me insulta, se fosse eu poderia suportar. Não são os meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro, meu amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos junto com a multidão até à casa de Deus. Glória a Deus. A igreja pode se sentar deixando o Salmo 55 aberto, amém, irmão? Deixa o Salmo número 55. A palavra de Deus aberta. O Senhor quer falar. Glória a Deus. O Senhor quer falar esta manhã sobre a raiz da amargura. Irmãos, este salmo ele fala desse problema que aflige a igreja, que aflige não só a igreja, mas todo o mundo, a amargura. A raiz da amargura que diz que quando brota ele causa perturbação, não só a quem brota, mas também a todos aqueles que estão ao redor. Hebreus capítulo 12 diz que o qual ensina a viver em comunhão, em paz com todos. Cuidem para que ninguém se exclua da graça. Ou seja, a raiz da amargura faz com que a pessoa se exclua da graça, se fique afastada da graça. Que nenhuma raiz da amargura brote, que brotando cause perturbação, contaminando a muitos. Então o salmo que os irmãos têm aberto, o Salmo 55, verso 1 diz: ouve a minha oração, ó Deus, não ignores o clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou subcarregado, eu estou confuso. Eu estava a se sentir confuso e ele não tinha a certeza que Deus estava a ouvir a voz dele, porque ele sentia uma amargura muito grande do seu amigo, do seu irmão em Cristo. Deus não respondia porque estava semeada ainda uma raiz da amargura no coração de Davi, que não tinha brotado ainda, mas estava lá. Davi não recebia a resposta, estava amargurado. E Aitofel, o seu amigo e companheiro, vice-versa. E Aitofel, como vamos ver, ele deixou essa raiz da amargura, ela brotar dentro dele. A amargura faz com que venha a ira. E a ira exclui o crente da graça de Deus. A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes nós estamos irados e estamos com a mão lá em cima, queremos fazer justiça, mas a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Na nossa ira, a palavra de Deus diz que
Deus não opera. Enquanto nós estivermos lá a nossa mão, Deus não vai operar, Deus não vai fazer nada. Tem que tirar a sua mão de lá e tem que tirar também o seu coração de lá. Ser liberto. Precisamos limpar o nosso coração para que a amargura não se enraize por dentro, não se entrelace e não nos atrofie. É isso que a raiz da amargura faz. Não nos prive da graça. Lucas 15 vai falar através do irmão do filho pródigo que nós podemos perder a graça. Podemos rejeitar o direito que já foi-nos concebido. Deus já nos deu a salvação e a vida eterna. Deus já nos deu o direito de vivermos em paz com Deus. Na casa de Deus, em comunhão com Ele, mas às vezes somos como o irmão do filho pródigo. Não queremos entrar porque temos inveja, temos receio, rancor do cabrito que Ele deu para o irmão. E nós ficamos da parte de fora. Nós não entramos na graça. Quando permitimos que a raiz da amargura ela brota em nosso coração, nós perdemos a maior bênção da graça. A maior bênção da graça é a salvação, irmãos. Nós podemos perder até a própria salvação por causa da raiz da amargura. A palavra mágoa, ela é a conjunção de duas palavras, má e água. É uma água má que está dentro de nós, uma água turva, uma água suja. É pior que é um elemento que não nos deixa fazer a transformação, sermos transformados, sermos salvos. É uma água que podre, uma água de esgoto. Quantas pessoas estão na fé, estão dentro da igreja, na espiritualidade e não conseguem ser rios de água viva que corre dentro do vento conforme a promessa de Jesus. Rios de água viva correm para a eternidade. E somos salvos, e são salvos nós e a nossa família e todos aqueles que Deus enviaram ao nosso encontro. Não conseguem ser salvas, não conseguem ser regeneradas por causa da mágoa, por causa da má água. E pior é que não conseguimos ser instrumento da salvação. Não conseguimos ser elemento de transformação na vida do próximo por causa disso, irmãos. Perdemos a nossa salvação e perdemos o agir de Deus através das nossas vidas. E como arrancar essa raiz? Como fazer para destruir aquilo que nos quer destruir? É isso que o Senhor quer ensinar esta tarde através deste salmo, irmãos. Mas eu queria que os irmãos tivessem muita atenção e que mantessem a palavra de Deus aberta. Porque nós todos que estamos aqui já fomos alguma vez traídos por alguém. Se não formos, um dia vamos ser. Na intimidade, às vezes nós falamos coisas com o nosso irmão, que pensamos que é como se fosse uma família nossa e depois ele vai contar para todo mundo. Assim é, Todos nós já passamos por coisas que nós não estávamos a pensar, que nós dissemos, eu não imaginava que aquela pessoa fosse fazer aquilo comigo. Assim é, Deus. Coisas que nos destroem emocionalmente. Foi isso que aconteceu com Davi. Os irmãos têm a palavra aberta, vão ver no verso 12, vai dizer, não é o meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são os meus adversários que levantam-se contra mim. Deus, eu poderia me esconder. O Salmo revela a desilusão. Davi está desiludido por alguém na sua esfera de confiança, alguém que ele confiava muito, alguém ao qual Davi não poderia esconder nada. E tal como Davi, acontece muitas vezes connosco, às vezes o nosso melhor amigo, às vezes o nosso familiar, aquela pessoa que nós confiamos, aquela pessoa que nós abrimos, aquela pessoa com quem nós oramos juntos, aquela pessoa que vai ao culto connosco. Tal como Davi, acontece connosco, às vezes o nosso melhor amigo nos fere. Porque nós depositamos a nossa confiança, nós depositamos a nossa esperança. Nós devemos confiar, mas nós devemos depositar a nossa esperança só em Deus, só em Jesus Cristo. A nossa esperança é a salvação e a vida eterna. Ninguém se desilude, irmãos, sem um dia estar iludido. Se nós nos desiludimos é porque estivemos iludidos. É porque nos iludimos com algo com o qual nós não nos podemos iludir. A ilusão não é de Deus, irmãos. O problema é a experiência que nós às vezes temos com pessoas que nós não estamos a contar.
uma experiência negativa com o nosso amigo, com o nosso familiar, com o nosso patrão, com o nosso esposo, às vezes, a nossa esposa, os nossos filhos. Nós não imaginamos, até com o nosso pastor, porque todos nós desiludimos. E todos nós somos desiludidos. Isso é humano, irmãos. Nós temos que saber que isso é humano. Quando há um casamento, o pastor, não é, o padre, devia também dizer: prometo que vou desiludir-te durante a vida, porque vai desiludir. Ninguém se iluda, porque toda a gente se ilude. O irmão, se tem a palavra de Deus aberta, vai ver do verso 13 e do verso 14, vai dizer: antes é você meu igual, meu companheiro, meu amigo chegado. Nós juntos andávamos juntos e nos entretíamos. E íamos com a multidão à casa do Senhor. Aleluia, Deus. Havia entretenimento, irmãos, entre eles. Aquelas coisas extra espirituais que toda a gente faz. Vai ao shopping, vai passear, vai ver um concerto, uma ópera, uma coisa que, não sei, como eu faço com o Lucas, vamos bater uma bola, às vezes vamos jogar futebol juntos. A gente fala de coisas às vezes que também não são espirituais, que temos intimidade um com o outro, o nosso melhor amigo. Era isso que ele estava a ver. Tem pessoas que estão participando na nossa vida, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa sociedade, mas podem ter mágoa connosco e não nos dizem nada e nós não sabemos nada. Está tudo bem? Está tudo bem. Não se passa nada e estão ali connosco, mas têm mágoa como Aitofel estava a ter com Davi. Uma mágoa, algo que não consegue esquecer, algo que não consegue superar. Estava ali dentro do coração. Davi não imaginava que Aitofel tinha um ressentimento, uma mágoa com ele. Do tipo, imagina o seu filho estar ali consigo e ele estar ali e dizer: mas eu não gosto de ti. Tomara que você se dê mal com a minha mãe e vá cada um para o seu lado. Eu quero ficar com ela, ou eu quero ficar com o meu pai. E você não sabe nada. Ou a sua mulher com ressentimento do passado. Não, está perdoado, mas não perdoou. Ou o seu esposo, alguma coisa que aconteceu com a sua mulher, com a sua sogra, dentro do seu lar, dentro da sua família. É triste, irmão. Isso tem que ser vencido. Por qualquer cristão tem que vencer essa raiz. Aitofel era próximo de Davi. Davi nem imaginava uma coisa dessas. O verso 13 diz: meu igual, meu companheiro, meu amigo chegado. Aquele que você chama para nas festas, no Natal, no aniversário. Está aqui o aniversário do meu filho. Venha aqui só comer uma fatia de bolo. Eu estava ali em todas as ocasiões com ele. Era amigo íntimo. Aquele que você manda um WhatsApp quando vive uma coisa boa, uma coisa ruim. Deixa-me cá partilhar com o meu amigo. Ele é bom, ele conhece o meu coração, ele sabe o que é que eu estou a passar, eu vou partilhar com ele. E, no entanto, ele tem uma raiz da amargura com ele. A reação dele vai dizer: boa, ainda bem. Mas no fundo ele tem inveja. Este cara ele não merece. Ele não merecia isso. Eu não sei porque é que Deus ainda tem. E blasfema contra Deus, blasfema contra o Espírito Santo. Porque tem uma raiz da amargura. Você não sonha que esse seu amigo, que esse seu familiar tem algo contra si, porque ele não diz. Está enraizado por dentro. Pessoas que estão no dia a dia, nos momentos especiais da sua vida, assim era com Aitofel. Aitofel era assim com Davi, eram amigos. Aitofel era confidente e conselheiro. A palavra de Deus vai dizer que ele era conselheiro. Mas ele era movido de egoísmo e conveniência. Era conveniente que ele fosse conselheiro do maior rei que a história conheceu a seguir a Jesus Cristo. Ele era, no fundo, o rei da nação mais valente naquela época. Aleluia, Deus. Glória. E Aitofel era o conselheiro. Mas já foi traído, sabe o que é que eu estou a dizer? Sabe o que é que este salmo, o que é que Davi está a dizer, irmãos? Traído porque confiou a alguém, não imaginava que fosse acontecer, que fosse fazer isto. Davi pensou em fugir. Ele teve a tentação de fugir, de desistir, de esconder de tudo e de todos. Os irmãos podem ver isso no verso 6. Deus de glória, Deus de vitória, Deus. O verso 6 ele vai fazer. A primeira reação que Davi teve foi querer sair do problema, fugir da realidade, fechar-se para todo mundo, para se proteger. Às vezes a gente fecha-se, foge para nos protegermos. Quantos andam a fugir dos problemas, encontrando refúgio no álcool, nas drogas, na glutonaria, na bebedice, no entretenimento, na televisão?
escapes, encontram escapes para escapismos para se libertarem da dor. Santo Deus, aleluia. O verso 6 vai dizer: quem me dera se eu tivesse asas como a pomba, voaria para bem longe, Aleluia. Encontraria descanso, sim, Glória a Deus. fugiria para bem longe, para o sossego Glória a Deus, do deserto. glória a Deus. Davi nesta altura estava enganado, ele pensava que fugir dos problemas era a solução. Santo Deus, tu és Davi santo quis Deus. ver longe das dores causadas pelas decepções, ele queria colocar um ponto final naquela emoção que ele estava a sentir, que ele não aguentava mais. Santo. E só quem teve o síndrome do pânico, provocado pela ansiedade, provocado pela depressão, sabe o que é que eu estou a dizer? Deus, glória, Deus, glória. Porque a depressão, irmãos, é excesso do passado. Quando nós carregamos coisas do passado, levamos nas costas e não aguentamos, e ele vai se transformando em depressão e continuamos a ficar cada vez mais deprimidos com aquele passado, carregando aquele passado do qual nós não conseguimos nos libertar. Deus Santo, E ele vai se tornar a síndrome do pânico. Deus, glória. Eu vi muita gente no hospital assim, irmãos, pessoas abandonadas pela família. Isso me causou, o Espírito Santo falou comigo para trazer essa mensagem hoje. Amém, Jesus. Outros à ansiedade, lá deitados no leito do hospital, dizendo: mas, irmão, você, às vezes eu estava, lia um salmo, falava para uma pessoa que está lá, que até se converteu, ela dizia: mas eu ainda não sei, eu estou melhor, mas não sei para onde é que eu vou. Meu A Deus. minha família não tem quem ficar comigo. Eu preciso de cuidados intensivos e não há lugar para mim ainda. Pessoas com pânico do que vai acontecer. Levantam-se de manhã e têm esse pânico, não sabem o que é que vai acontecer, aquilo aflige o coração. Meu Deus, Porque no fundo é motivado pela raiz da amargura, eles não conseguem ter esperança. Deus Santo. Não conseguem encontrar esperança, irmãos. É uma dor existencial. Só quem já teve síndrome do pânico causado por ansiedade, depressão, sabe o que Davi está a sentir. Uma dor que não sabe para onde vai e não sabe de onde é que vem. Deus, meu Deus, Deus Santo. Porque há pessoas no leito do hospital que dizem: se a dor é física, eu peço morfina, mas não há morfina para curar a dor da alma. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Só Deus. Deus É Santo. uma dor que só Deus tem cura. Só a palavra de Deus tem cura. A raiz da amargura, Aleluia. Glória a Deus. ela está escondida. Aleluia. O que é que uma raiz da amargura, como é que ela pode ser curada? Ela tem que ser levada ao sol da justiça. Glória a Deus, Jesus é aleluia. o sol da justiça. Glória a Jesus. Só o Espírito Santo pode dar refrigério para curar essa É raiz. verdade, Senhor. Ela está escondida e enquanto ela não for tirada para fora, ela vai estar a causar doença. Glória a Glória a Dano. Deus. Aleluia. Uma Senhor. dor existencial, irmãos. É verdade, Pai. E são de almas que pensam que estão abandonadas, mas ninguém está abandonado por Deus. Aleluia. Davi estava perdido, pois ele não sabia onde encontrar alívio. Todos aqueles sentimentos que ele sentia, a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico, Deus Santo. estava 24 horas com ele. Glória a Deus. Dor extrema na alma, ele não tinha remédio, não havia alívio. Davi pensou em fugir, em ter asas como a pomba, não é? Como os irmãos viram, porque a pomba ela voa fugaz, uma enorme rapidez, quando a gente está a dirigir, vê uma pomba e já não tive tempo de parar. E vai, é rápido. Era isso que ela pensava: não, eu vou ganhar asas como a pomba, não vai acontecer nada. E ele pensou em fugir. Davi queria fugir para bem longe. Aleluia a Deus. E lá ele desfrutaria de sossego no deserto. Ele foi para lá, ele fez uma casa no deserto, distante do vendaval e da tempestade, como diz no verso 7 e no verso 8. Mas Davi, irmãos, Davi estava enganado. Meu Deus, Pai O Santo. coração estava perturbado. E tem muita gente com o coração perturbado, que não sabe para onde é que vai. A alma amargurada. A alma amargurada, ela é como uma sombra, ela persegue-nos para onde a gente for. O poeta diz assim: viajar é despistar os demónios com uma finta. Porque eles voltam outra vez para onde você está. Os ricos, quando estão chateados, a pastora Luzimar, eles vão viajar porque eles têm dinheiro. Assim, não, eu vou desaparecer porque eu estou chateado, eu estou triste, estou com depressão, não é? No início, quando a depressão começou a estar na voga, diziam que era uma doença de ricos. Não só os ricos é que têm depressão, porque na favela não existe depressão nem ansiedade. E os ricos, quando estão ansiosos, eles vão viajar, pegam o dinheiro e vão viajar. Mas não adianta você viajar no primeiro dia até você se sente um alívio. Mas depois todas as coisas elas vêm atrás de você. Verdade, Deus. Foi isso que aconteceu com Davi. É como uma sombra.
Não adianta fugir dos problemas, dos obstáculos. Os obstáculos, nós precisamos dos obstáculos. É como... Os obstáculos é como a gente aprende com um skater, irmão Afonso. Ele está ali, vai tentar passar um obstáculo e cai, machuca-se. Mas vai outra vez, tenta passar esse obstáculo e machuca-se. E a gente está a ver aquilo, bem, ele é doido, mas não, ele está-nos a dar aqui um ensinamento como é que a gente deve fazer. Porque quando a gente vê que ele passa aquele obstáculo, diz, pronto, já acabou a teimosia, agora ele passou o obstáculo. Ele vai lá e bota outro maior. Mas nós não, nós temos tendência a fugir dos obstáculos. E os obstáculos, eles dão-nos maturidade. Deus nos dá obstáculos para dar a maturidade que nós precisamos para estar na presença dele. A maturidade que nós precisamos para curar a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Não pensem em fugir. Fugir do emprego para o outro, fugir de um país para o outro, fugir de um casamento para o outro, fugir de uma igreja para a outra. Fugir não é solução, irmão. Nós temos que ultrapassar o obstáculo que Deus coloca ao nosso encontro. Sem resolver aquilo que está no nosso coração, nós jamais conseguimos encontrar sossego para a alma. E tal como Davi, nós ficamos decepcionados, ficamos desiludidos, descrentes, pensa-se em desistir, desejamos ir para bem longe de tudo e de todos, mas isto não é a solução. E Davi vai-nos mostrar que isso não é a solução. Glória a Deus. Quando alguém não aprende a lidar com a pancada, não tem que aprender, tem que ir na palavra de Deus. Porque senão a pessoa, mais tarde ou mais cedo, vai querer se vingar, vai haver um sentimento de vingança dentro do coração. Isso não é de Deus, isso é um pecado mortal, causado pela raiz da amargura. Pensar em desistir, pensar em fugir do casamento, pensar em fugir da fé cristã, tentar fugir da igreja, deixar os amigos, abandonar os estudos, abandonar o trabalho, é a tendência que é colocada na nossa mente, no nosso coração, fugir da responsabilidade, às vezes até fugir da própria vida. Quantas pessoas não tentam o suicídio mesmo? Pessoas que não têm esperança em Deus. Absalão morreu com a cabeleira pendurada numa árvore, não é? Davi lamentou amargamente esse dia, porque Davi tentava fugir para que isso não acontecesse, para que ele não matasse o filho, para que o filho não morresse, mas o filho acabou por morrer. Aquele que você foge vai perseguir você e vai encontrar você. Não adianta fugir. Jó no capítulo 3, verso 25 vai dizer: aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu receava aconteceu comigo. Você que está aqui escutando esta mensagem, as pessoas em casa que escutarem esta mensagem, vão passar por isso, ou se já passaram por isso, ou se estão a passar por uma situação igual a de Davi. Como é que... Será que já conseguiu ultrapassar, ou será que ainda está dentro do coração esse sentimento? Como é que ficou o coração depois de passar por uma situação dessas? Deus de glória, Deus de vitória. Davi está subcarregado, perplexo. Ele dizia: eu não acredito que Aitofel fez isso comigo, eu não acredito. Santo, santo Deus, aleluia. É isso que muitos de nós pensamos. Meu Deus. Verso 13, ele diz que ele está confuso. Meu Deus de Pai. glória, Deus de vitória, aleluia. Davi, ele está perturbado, perplexo. Imagina a pressão. Se fosse nos dias de hoje, as redes sociais também não abandonavam você. O WhatsApp cheio de ameaças, cheio de críticas, cheio de as pessoas a falar da sua vida uns com os outros, no Facebook, a falarem de você, a falar que você não presta, que você merece a morte, que você não merece nada. Era o que estava a acontecer com Davi. Só comentários no Facebook de coisas que fizeram. E depois você fica com aquela dor aguda da pancada, do coice, da traição. E esse coice ele vai provocar sede de justiça, vingança. E mais tarde, até dizem por aí que a vingança é um prato que se come frio, não é? Mas o crente ele não pode comer desse prato. Esse prato é porfia, é pecado. Todos nós já recebemos e vamos receber o coice da traição. Porque nós somos humanos. Assim é Deus. Alguém apunhala você pelas costas, quer derrubar, quer destruir você, quer para se construir.
É verdade. Mas isso acontece às vezes connosco e nós não admitimos. Infelizmente isso é humano, todos nós fazemos isso. É verdade. Muitos de nós já desconstruímos alguém para sermos reconhecidos, para sermos construídos, porque nós nos sentimos destruídos. Então também, irmãos, quem já não recebeu coices e deu um coice de volta? É isso que acontece com as bestas. Por isso é que o ser humano ele é como uma besta, ele é como um cavalo. O homem em estado original é semelhante a um cavalo, pastora Ana. É semelhante a uma besta, pastora Luzimar. A gente, quem tem seguido os estudos de doutrina, nós estamos a falar sobre batalha espiritual. E o inimigo da nossa alma, todos nós vivemos batalha espiritual. A guerra espiritual, ela existe. Agora, as pessoas que não acreditam, que não creem, pensam que não vivem a batalha espiritual, mas eles estão a viver, mas estão do lado de Satanás. São cavalos. O inimigo diz, trata eu como o meu cavalo. As pessoas que não conhecem Jesus. E a partir de que nós somos tirados da morte para a vida, somos resgatados por Jesus, nós deixamos de ser cavalo. Glória a Deus, aleluia. Mas a nossa mente muitas vezes ainda se coloca ou faz como um cavalo. Ela nunca fica totalmente regenerada. Leva dardos inflamados, flechas e reage como um cavalo. Às vezes somos irracionais e ao receber um coice, damos outro coice de volta. Isso não é de Deus, isso não é ser cristão. Por isso, pastora Luzimar, só o Espírito Santo para amansar a nossa alma, para colocar esporas. O Espírito Santo ele coloca esporas que é para acalmar a nossa alma. Deus às vezes nos dá uma chicotada para que nós recebemos açoites de Deus para acalmar a nossa alma, porque a nossa alma às vezes ela comporta-se ainda como um cavalo. O Espírito Santo são as esporas que guiam a nossa mente. Aleluia. Muitas vezes a nossa mente ela quer ameaçar a nossa alma. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo ele é especialista em engrossar o nosso corpo, que é para amolecer. Que é para amolecer o nosso coração, irmãos. O nosso coração tem que ser mole. É o Espírito Santo que transforma o nosso coração em carne. Amém? O verso 9 diz que confunde-os, Senhor, frustra os seus planos. Eu vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Meu Deus. Davi andava em Jerusalém quando levou o coice e agora estava a reviver a história. Ele estava a compor este louvor e estava-se a lembrar disto. Ele diz que a cidade estava em crise, porque quando o líder, quando o rei, ele sangra, quando ele é ferido, toda a cidade sofre. Por isso é que o inimigo tenta ferir os pastores, por isso é que o inimigo tenta ferir os líderes, pastor Luzimar. Ele tenta criar conflito em toda a congregação. A gente preocupa-se para que o inimigo não entre, a gente preocupa-se que a falsa doutrina não entre, a gente preocupa-se que o mundialismo não entre dentro da igreja, mas o verso 10 diz que a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. O problema está do lado de dentro. A perversidade e a maldade estão do lado de dentro, do lado de dentro da cidade, do lado de dentro da igreja, de dentro do nosso coração. O inimigo não precisa de entrar, ele faz pressão, ele oprime a mente. Os inimigos aqui já não são os fariseus, irmãos, já não são os filisteus. O gigante já tinha sido vencido por Davi. Aleluia, Deus. Mas são os filhos de Deus, são o povo de Deus, é a igreja de Cristo, que são os inimigos, os que estão do lado de dentro. Glória a Deus. O verso 12 diz assim: o meu inimigo me insulta. Se fosse o meu inimigo eu poderia suportar, mas não são os meus adversários que lutam contra mim. Deus eu poderia me esconder. Antes é você, igual, meu companheiro, meu amigo chegado, como era agradável a comunhão que desfrutávamos acompanhando à casa de Deus. Irmãos, o verso 15 fala que Aitofel compartilhava as coisas espirituais com Davi. Olha a intimidade, eles oravam juntos, eles iam juntos ao culto, eles faziam um devocional juntos, havia uma comunhão profunda. Participavam das coisas de Deus juntos, irmãos. As profecias que eles às vezes ouviam no culto eram para ambos, como se fossem quase uma só carne.
Eles participavam, olha o que eu sonhei, olha o sonho que Deus me deu esta noite. Olha o que está a acontecer, olha que Deus está a falar contigo. Porque Aitofel, nós vamos ver, ele era o oráculo do Senhor. Ele era o profeta da casa de Israel. Ele trazia profecias tanto para Davi como para Absalão. Ele dava conselhos e Davi seguia os conselhos de Aitofel, porque Aitofel era mais velho. Aitofel ele era um ancião. Davi obedecia aos conselhos de Aitofel. E será que as pessoas que você confia, que você desabafa, que você tem intimidade, o seu guia espiritual, o seu familiar, será que ele tem rancor de você? Será que ele não conseguiu vencer alguma coisa e você nem imagina? Foi isso que estava a acontecer. Ou será que essa pessoa ela não vê você como uma pessoa boa, não tem estima por você, não confia nas suas palavras? E você está a dar toda a confiança? Será que essa confiança ela não é recíproca? A Bíblia diz em 2 Samuel que Aitofel era um conselheiro, um oráculo do Senhor. Era a boca de Deus na terra para Davi. E era a boca de Deus na terra para Aitofel também. Ele era usado e aprovado por Deus. Ele era um homem exemplar, um ancião, uma pessoa que ninguém desconfiava. Era um sábio, um mestre. Talvez o homem mais sábio de todos os tempos a seguir a Salomão. Mas ele sofria de uma doença, ele estava doente. Ele sofria de uma doença mortal, que é a raiz da amargura. Em 2 Samuel 12:23 vai dizer que naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Ele era um homem de Deus, um homem exemplar, um homem bom. Mas tinha aquele problema, irmãos. E porquê que Aitofel estava amargurado com Davi? O que é que estava no coração de Davi? Irmãos, se os irmãos virem mais em 1 Samuel 15, 16 e 17, vai dizer que Aitofel ele era avô de Batseba. E eu não consegui esquecer aquilo que fizeram com a neta dele. A palavra de Deus, os irmãos sabem, talvez os irmãos aí atrás podem até não saber, eu vou resumir aqui, que um dia Israel estava em guerra e Davi acordou tarde. E ao acordar tarde ele espreguiçou, olhou e viu uma mulher linda tomando banho. Era ela Batseba. E então ele perguntou, quem é aquela mulher linda que está lá tomando banho? Eles disseram, é Batseba. Ela é a esposa do capitão da guerra, que está lá na guerra, Urias. Então vai lá, chama ela. A palavra de Deus diz que Davi escorregou, falhou, ficou com ela. Daquela relação houve um filho. E esse filho foi amaldiçoado, aliás, toda a nação de Israel foi amaldiçoada nessa altura. Quando Batseba ela estava grávida, Davi, para solucionar aquele problema, fez ainda muitos mais problemas. Mandou chamar Urias e disse, olha, vai ficar com a tua mulher. Mas Urias disse, não, como é que eu posso ficar com a minha mulher se os meus amigos estão lá guerreando? Ele ficou servindo no palácio. Então Davi não teve uma brilhante, péssima ideia de escreveu uma carta para colocar Urias na frente da batalha, para matar Urias, e Urias morreu. Para que ele pudesse admitir e resolver aquele problema. Porque senão o reinado dele estava em causa. Então ele ficou com Batseba para ele. Naquele tempo podia ter várias mulheres. E ele resolveu, mas ficou amaldiçoado. E antes mesmo que o filho, que Batseba tivesse dado à luz, Deus enviou o profeta Natã. E o profeta Natã disse a Davi, por causa dessa falha, Deus vai te perdoar. Mas o pecado ele tem consequências. E o pecado vai te achar. E a espada jamais sairá da tua casa. E esse filho que tu fizeste, ele vai morrer. E os teus filhos vão estar em conflito direto uns com os outros. E assim aconteceu. Absalão matou a Aminon. Aminon apaixonou-se pela sua irmã Tamar. Fingiu que estava doente, chamou para a cama e possuiu-a. E violentou-a. Isso fez crescer uma raiz de amargura de Absalão, não só aquela que já tinha com o pai, mas com o próprio irmão, e acabou por matar a Aminon. Filhos matarem os pais, tudo isto aconteceu na família de Davi por causa de uma falha, por causa do pecado, irmãos. Às vezes, muita gente diz, mas Deus é bom, porquê que existe tanta maldade? Por causa do pecado. E o pecado, se ele não for regenerado, se não houver um contato, se não houver um perdão, acontece isso, irmãos. Aconteceu essa maldição muito grande. Então, Absalão, querendo tomar o trono do pai, chamou
ao seu lado um homem brilhante, um conselheiro, um homem de Deus, honroso e respeitoso. Aitofel era o cara, ele chamou. Mas pasmem-se, irmãos. O plano, quando Absalão chama Aitofel e diz: eu vou tomar o trono do meu pai. Nós precisamos de arquitetar aqui um plano. Você é uma mente brilhante. Eu disse: não, o plano já está há muito tempo no meu coração, já tenho aqui o plano. Eu vou ler aqui o plano, 2 Samuel 16. Então disse Absalão a Aitofel: dei o vosso conselho sobre o que é que devemos fazer. Ele deu o conselho a Aitofel e veja: disse a Aitofel a Absalão: coabita com as tuas concubinas do teu pai, que deixou cuidar da tua casa. E em ouvindo todo Israel o que fizeste, odiou-se pelo teu pai, animar-se-ão. E todos estão contigo, armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, na parte de cima do palácio, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas do seu pai. Olha o plano de Aitofel, já estava todo preparado. Ele não disse: olha, eu vou pensar nisso, eu vou orar. Não, já estava dentro do coração. Ele já sabia o que ia fazer. E ele disse a Absalão: vai e faz algo abominável, algo repugnante. Humilha o teu pai, humilha Davi. Você vai humilhar o seu pai porque ele merece. As pessoas vão assistir e não vão respeitar. Ele vai ser humilhado. O plano já estava arquitetado todo no coração de Aitofel, o homem mais sábio, o oráculo, a boca de Deus na terra. Ele tinha isso no coração, que estava apodrecido, aquela mágoa, aquela água podre, aquela água apodrecida estava a fazer isto, irmãos. Deus usou o próprio filho de Davi para cumprir a profecia que ele tinha enviado através do profeta Naamã. E quando nós deixamos brotar a raiz da amargura, ficamos assim. Ficamos que nem o... Imagina nos tempos de hoje, as pessoas: olha o babado no Facebook, olha o que é que aconteceu com a pastora Ana, a pastora Luzimar. Está a ver? Não sabia, olha aqui. Bota um like, partilha aí. As pessoas têm a amargura no coração. Olha o escândalo, olha a humilhação. É isso que a raiz da amargura faz, vontade de humilhar. Humilha o teu pai, é bem feito, isso está a acontecer. Boa. No coração, mesmo que as pessoas não dizem, é isso que as pessoas sentem no coração. Mas o plano não ficava por aqui. Ele depois diz no capítulo 17, ele vai dizer: e depois disso ele vai ficar enfraquecido, poucas pessoas vão ficar ao lado dele, arranja-me um exército de 12.000 homens, que eu vou lá, as poucas pessoas que estiverem com Davi vão fugir, e eu vou feri-lo de morte. Ele ainda queria matar Davi depois de tudo isto. As consequências de cultivar a raiz da amargura são a privação da graça de Deus. Isso leva à morte, irmãos. Nós precisamos da graça de Deus para atar os nossos sapatos de manhã. Nós precisamos da graça de Deus para tudo. E Absalão acabou por morrer e a sua cavaleira ficou pendurada nas árvores. A Aitofel, a palavra de Deus diz que depois do plano dele não ser aceito, que ele albardou a burra, arrumou a casa e foi-se enforcar. Judas também se suicidou. Davi não deixou que essa raiz da amargura brotasse e contaminasse a ele e os outros. Ele nos ensina através desse salmo, ele próprio apropriou-se da graça de Deus, dos recursos que estão à nossa disposição. E Deus é mestre em colocar diante de nós situações alternativas. Orar e confiar na justiça de Deus. Deus permite a tribulação, irmãos, para aprendermos. Na vida tereis tribulações, aflições, mas eu venci o mundo, assim diz Jesus. Para nós confiarmos nele, irmãos. Eu estava naquele hospital e o Espírito Santo estava a falar comigo. Aquilo que eu deveria dizer aos doentes. Para nós aprendermos a reconhecer que ninguém nos garante. Nós não nos garantimos. A minha mãe pensava que se garantia na reforma, que trabalhou uma vida toda, tinha uma reforma, tinha dinheiro acumulado, tinha casa, tinha as coisas preparadas, se acontecesse alguma coisa. Ninguém se garante. Verdade, Deus. Aleluia. Temos que aprender a trocar o coaching e a autoajuda pela ajuda do alto, pela ajuda de Deus. Glória a Deus. É o único que nos pode garantir. Aleluia. Reconhecer que ninguém se garante é Ele próprio. Glória. Nós somos todos dependentes 100% da graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O verso 16, irmãos, diz: eu, porém,
Porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia, clamo angustiado e Ele ouve a minha voz. Aqui está a solução, irmãos. Davi compôs este salmo após tudo ter ocorrido. E ele já estava em paz com Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou em revista. Ele aprendeu e nos ensinou a curar. Agora ele conseguia olhar para as cicatrizes e sentir aquilo que aconteceu no passado, mas já com distância. Glória a Deus. O verso 22 e o verso 23, que os irmãos têm a palavra aberta, entregue as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Ele aqui está-nos a ensinar. Aleluia. Ele jamais permitirá que o justo tropece e caia. Amém. Glória a Deus. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu confiarei em ti. Na altura, Glória a quando Deus, aleluia. Absalão morreu, ele ficou constrangido, está lá em 2 Samuel. Mas ele agora estava sem constrangimento no coração, estava a dizer que mentirosos morrerão, assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, que era o caso do seu filho. Eu estava a dizer isto sem qualquer ressentimento. Davi termina o salmo referente-se ao seu filho, mas desta vez sem mágoa. Amém, Jesus. Glória a Ele Deus. ensina a não pagar o mal com o mal, não fugir, mas apropriar-se dos recursos que Deus nos dá. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim você alimentará a sua fé, a esperança no amor de Deus. Amém. Entender a graça de Deus, entender o antídoto para a amargura. Você precisa de ser curado hoje. Glória a Deus. Aleluia, A palavra que o Espírito Santo me trouxe é para curar, irmãos. glória a Aleluia, Deus. Deus. É verdade. Em Jonas também aconteceu a mesma coisa, mas com um povo que ele não conseguia. Jonas, quando ele ficou amargurado, ele não estava sozinho no barco. Eu tinha 25 pessoas lá que sofreram com ele. E existem pessoas à nossa volta que estão sofrendo, irmãos, por causa da amargura, por conta de feridas que você não tratou, mágoas que você não guardou. Deus, glória. E será que a sua esposa está a ser vítima de um homem amargurado, ou o seu esposo está sendo vítima de uma mulher amargurada, sofrendo por conta da amargura? Deus, glória. Será que o seu problema financeiro que está a passar na sua família é vítima dessa amargura? É por causa disso? A falta de harmonia, o desentendimento, vícios, maldições, por causa do coração, Deus santo. porque ainda não tratou o coração. Deus, glória. Será que você é a causa do ambiente do seu trabalho? Santo, santo, Deus. Em vez de ser bênção, nós às vezes estamos a ser maldição, como Jonas. Assim é, Deus. Isto é porque a ferida estava dentro do coração de Jonas, porque ele ainda tinha esse ódio, essa raiva, essa sede de vingança, essa amargura com aqueles que tinham a maldição que estava sobre eles, estavam ao seu redor, porque o coração de Jonas escondia algo, uma coisa que já tinha sido acontecido há muito tempo. Jonas, ele não obedeceu a Deus. Irmãos, qualquer profeta, quando Deus mandava fazer uma coisa, Isaías, Elias, Jeremias, ele dizia: eis-me aqui, assim diz o Senhor. Ele ia lá e dizia. Glória a Deus. Mas Jonas estava doente e a sua doença chamava-se raiz da amargura. Deus santo. Jonas cresceu com raiva dos assírios, porque os assírios, eles todos os anos oprimiam a sua família. Os assírios, eles matavam os profetas e a família dos profetas. Ele sempre teve que fugir, ele sempre viu coisas horrendas dos assírios, e Deus agora estava-lhe a mandar para a capital da Assíria. E Deus faz assim connosco para limpar o nosso coração. Deus coloca-nos nos sítios mais difíceis. Ele toca-nos na ferida para curar. Glória a Deus. Glória a Deus. E talvez você esteja assim esta manhã, esta tarde, fugindo do tratamento de Deus. Deus, Mas glória. a gente não deve fugir, irmãos. Glória a Deus. Deus, Ele quer tratar com o nosso medo, com a nossa tristeza, com o nosso ódio, com o nosso desejo de vingança que está enraizado no coração. Jonas não aceitava a ideia de ser mandado para a terra dos seus inimigos, para ter misericórdia dele, os inimigos dos seus pais, do seu reino, os inimigos do reino de Deus. Deus santo. Dizia, mas eles jamais se vão converter. Aleluia. Mas irmãos, quando ele chegou lá, à capital da Assíria, dizem que a palavra de Deus diz que foi a pregação mais simples, mais seca que eu já vi na Bíblia. Ele não falou da graça de Deus, ele não falou do amor de Deus, ele disse: não, vocês vai acontecer aqui uma coisa, vocês vão morrer todos, Deus não vai ter. Foi nós vemos a pregação de Pedro, por exemplo, 3.000 homens, uma pregação excelente. Glória a Deus. Mas aquilo não, e converteu 120.000 homens, porque não é a nossa pregação que converte, é a unção do Espírito Santo de Deus. Glória. Aleluia, glória a Deus.
O que aconteceu no passado que você carrega até hoje, irmãos. É isso que nós temos que ver na nossa infância, no nosso casamento, na nossa adolescência, na escola. Algo que feriu no nosso emprego, no nosso primeiro emprego, que nós não conseguimos ultrapassar, e cada emprego que nós encontramos temos esse trauma. Na igreja onde você congregava, às vezes acontecem coisas que nós vivemos com isso e que têm que ser tiradas hoje, irmão. Verdade, Deus Santo. Tira Qual é a mesmo. mágoa que o seu coração esconde? Deus Santo. Limpa. Às vezes nós murmuramos até para Deus. Porque é que Deus permitiu tirar aquele ente querido? Porque é que Deus permitiu levar aquela pessoa da minha vida? Permitiu essa doença, essa incapacidade que eu tenho? Porque é que Deus permitiu de eu ser humilhado? Nós às vezes até murmuramos contra os planos de Deus. Deus Santo. São feridas que mexem com a nossa emoção, com o nosso pensamento, com o nosso comportamento. Nós passamos a ter um comportamento desprezível a Deus. Por isso, irmãos, eu queria que esta tarde nós meditássemos em quem precisamos de perdoar e não conseguimos. Glória a Deus. Lucas 17 diz: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Mas se ele pecar 7 vezes contra ti e vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa. Então, os apóstolos dizem: Senhor, aumenta a minha fé. Os apóstolos só pediram 2 coisas a Jesus: ensina-nos a orar e aumenta a nossa fé. E foi neste conceito. Os discípulos não pediram para ter fé, para aumentar a nossa fé, para praticar milagres, prodígios, maravilhas. Eles pediram: aumenta a nossa fé para aumentar a fé, para que pudessem perdoar ao nível de exigência que Jesus exigia aqui. Amém. Jesus. Perdoar sobre todas as circunstâncias. É isso que Ele ainda está a exigir hoje. O perdão é uma decisão de fé. Decida perdoar Glória a Deus. antes de participar na ceia do Senhor que vamos fazer hoje, irmão. Amém. Jesus. Nós vamos cear, mas saindo daqui, o Espírito Santo vai falar com vocês. A quem é que vocês devem ligar, a quem é que vocês devem correr, a quem é que nós devemos ir pedir perdão ainda hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois de instruir os discípulos e preparando-os para a ceia, como nós vamos fazer hoje, Jesus disse: eu vou morrer por vocês, eu vou dar o sangue por vocês. Glória. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Glória. Nós estamos ali entregue por vós, pela vossa vida. E cada vez que vocês tomarem do meu cálice, vão se lembrar do sangue derramado por vós. Cada vez que vocês comerem deste pão, vão se lembrar do corpo que foi dilacerado por vós. Eu estava a fazer um memorial. Glória. Quando ele diz: façam isso em memória de mim, Jesus não está dizendo que eles iam ter um ataque de amnésia. Mas ele está a dizer que têm que se lembrar disso todos os dias, que é para tirarem da vossa memória outras coisas. A amargura torna-se um memorial que nos prende e nos corrói por dentro. Esse memorial tem que sair da nossa mente e tem que entrar no memorial de Cristo, irmão. Jesus nos proporciona um memorial que nos liberta e que nos traz vida, vida em abundância. E a raiz da amargura, ela nos mata, nos tira a vida. Mágoas não resolvidas, inimizade, mágoa, má água, desejo de vingança, feridas não cicatrizadas, traumas causados em tempos passados, que não foram curados, que não foram resolvidos, que não houve ainda perdão, que não houve pedido de perdão, irmão. Ressentimento, rancor, têm que ser tratados, senão causam raiz da amargura, brota a raiz da amargura. E Abel ofereceu uma oferta a Deus, também ficou. Caim ficou assim, porque Abel ofereceu uma oferta, Caim ofereceu outra. E Deus previne sobre essa raiz da amargura. Ele diz: você pode se libertar disso. Coloque à luz, coloque à luz da reconciliação, reconcilie-se com o seu irmão. À luz do perdão. Gênesis 4:7 diz: porquê que tiraste? Porque descaiu o teu semblante. Eu estava a ver, antes de pecar, que Caim já tinha descaído o seu semblante. Que a amargura é essa, Caim. Era isso que Deus estava a dizer a ele, que a amargura tu tens em dentro. Se procederes bem, certeza que não serás aceito. Ou seja, tu podes proceder bem. Tu estás a sentir isso, mas se procederes bem, tu és aceito como outro irmão. Deus só tinha gostado mais só tinha aceito uma oferta, mas ele, entretanto, se assim não o fizeres, sabe que o teu pecado espreita à tua porta. Ele deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Deus estava a dizer a Caim: cuidado, porque você pode morrer, ir para o inferno, privado da graça, porque você vai cair na raiz da amargura, ela vai brotar em Caim, e Caim vai morrer e vai matar.
E que Caim deixou a amargura brotar e foi maldição para toda a sua vida. E depois da morte. E ele foi responsável por uma maldição de raças amarguradas aqui na terra, como nós vemos na Bíblia. Ele matou Abel porque as suas obras eram más. E as suas obras eram más porque ele deixou crescer a raiz da amargura. O coração de uma pessoa amargurada pode tornar-se um assassino como Caim, como Aitofel, como Absalão. Ou pode levar pessoas ao suicídio como Aitofel ou Judas. Por isso Mateus no Sermão do Monte diz: amai os vossos inimigos, bendicei aqueles que maldizem, fazei isso. Orai pelos aqueles que vos maltratam. Pois se amardes aqueles que vos amam, que galardão é que tens? Os publicanos fazem o mesmo, o que é que têm? Você amar aquelas pessoas que amam você? Até os criminosos da favela que matam pessoas, eles gostam da própria mãe, eles gostam do pai, gostam dos seus amigos, não é? Isso não é... Nós temos que amar aqueles que nos perseguem, orar pelos aqueles que nos fazem mal. Ele depois continua no Sermão do Monte e diz: se porém não perdoares aos homens, tampouco o Pai vos perdoará das vossas ofensas. Portanto, Deus não aceita, não ouve a nossa oração. Jesus estava ensinando a orar e ele diz que a falta de perdão, ele nos priva da graça. Ele não escuta a nossa oração. A maior dádiva da graça é a salvação. Nós perdemos a salvação por causa dessa raiz. Deus não escuta a nossa oração, Ele não aceita o nosso favor, Ele não aceita a nossa oferta enquanto nós não nos relacionarmos com o próximo. Enquanto nós não nos reconciliarmos com o próximo, completo e definitivamente. É isso que nós temos que fazer hoje aqui, irmãos, em oração. Ele diz mais no Sermão do Monte: se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares, que é isso que o Espírito Santo vai fazer aqui esta manhã, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Judas não conseguiu vencer a raiz da amargura no seu coração e ele suicidou. Mas Cristo, Ele fez justiça sobre nós. Ele amargou naquela cruz do Calvário, Ele amargou a traição de Judas, mas Ele não ficou amargurado. Ele chamou Judas de amigo, porque Judas levou ele para a cruz, para morrer em nosso lugar. Era nós que merecíamos aquele castigo. E Jesus nos concedeu perdão e salvação através do sacrifício, irmão. E através desse ensinamento de perdão e compaixão, Ele nos ensina naquela cruz a perdoar a todos aqueles que nos ofenderam, que nos deixaram constrangidos, que nos deram prejuízo. Nós temos que perdoar. Tenha fé em Cristo. Por isso é que Davi termina o Salmo dizendo no verso 22: entregue as suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Isto é uma promessa para nós, irmão. Mais tarde no Salmo 119 ele vai dizer: sonda-me, Senhor, e veja se existe em mim algum caminho mau. Veja se existe em mim algum ressentimento, algum ódio, algum constrangimento, alguma mágoa, alguma má água. É isso que o Espírito Santo está a dizer para nós, irmãos, para que nós possamos pedir ao Espírito Santo para que Ele veja se existe em nós algum caminho mau, alguma raiz que tenha que ser tirada, alguma amargura que precisa de ser tirada, arrancada, alguma mágoa, algum ódio. Por isso, irmãos, eu queria que inclinássemos a cabeça agora e fôssemos pedir ao Espírito Santo que nos faça ver se existe em nós algum caminho mau, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. O Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo e do pecado, para mostrar se existe algum caminho mau, alguma inimizade, alguma mágoa, algum desejo de vingança, se existem feridas não cicatrizadas, traumas causados em tempos passados, traumas que não foram curados, ansiedades no nosso coração, irmãos, coisas que não foram curadas, resolvidas, se existe falta de perdão, se existe alguma mágoa, alguma má água, alguma água turva, alguma água de esgoto que esteja em nós, irmãos, precisa ser tirada. Rancor, coisas que não foram tratadas, irmãos, e hoje elas têm que ser tiradas para não brotarem em raiz da amargura. Amém, irmão? Então vamos orar e meditar, irmãos, para que isso seja
isto, na nossa intimidade, eu queria que os irmãos baixassem a cabeça e orassem enquanto eu chamo o presbítero Júlio César, que vai nos ajudar a ministrar aqui a ceia do Senhor. Amém? Mas vamos já pedindo perdão a todos aqueles que nos pecaram contra nós, nos feriram, nos deram constrangimento, nos deram prejuízo. Às vezes nós nem sabemos, porque eles têm algumas coisas contra nós, outras vezes nós sabemos e nós temos que ir lá pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão a Deus esta tarde, irmãos. O Espírito Santo nos venha dizer a quem nós precisamos pedir perdão. Que Ele nos convença da justiça, do juízo e do pecado, que nos dê coragem e refrigério para irmos pedir perdão aos nossos irmãos. Que nós possamos ligar hoje, visitar o nosso irmão e dizer: lembras-te de tudo aquilo que nós partilhávamos juntos? Eu sentia uma mágoa que eu agora quero te contar, eu sentia uma ingratidão que eu não consegui dizer. Me perdoa, mas eu preciso contar agora, eu preciso limpar o meu coração. Esta noite poderão pedir minha alma, o que é que eu tenho preparado? Eu não quero ir com as mãos sujas, com o coração sujo, Senhor. Permite-nos, Senhor, limpar o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Para que o Teu nome seja honrado, Pai. Para que não haja nenhuma raiz de amargura que um dia mais tarde possa brotar em nós e causar em nós a morte, o suicídio, a depressão, a ansiedade, Senhor. O pânico, Pai. Oh Deus, nos liberta em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.